Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Estudo Santo Atanásio. Estamos aqui para o Isa Notícias 2024. Estou aqui de férias, mas nem por causa disso vamos deixar de dar as notícias necessárias. E hoje vamos falar de patifaria supplicans, ou fidúcia supplicans, no seu nome oficial, que está dando muito rebuliço na igreja, inclusive rejeição formalizadas por parte de todo um continente africano. Então vamos entender quais são as patifarias que estão nesse documento aqui, neste programa. Pois bem, então vamos lá. Antes de começar, avisos paroquiais, gente? Está em campanha de crowdfunding, nossa campanha de financiamento coletivo para a publicação de 2 livros, a história de Carlos Magno e Dores e Pares de França, um livro clássico da literatura católica, formou o imaginário de várias gerações de brasileiros. Realmente são histórias fantásticas, que estão nesse livro, E temos o famoso Senhor do Mundo, do Padre Benson, foi um padre que se converteu da fé anglicana, e lá ele faz uma distopia, sobre o anticristo, uma excelente distopia, em nova tradução, Então aproveite aí e compra para ajudar nosso apostolado e para que a gente possa ter, inclusive se a gente conseguir a meta pedida lá, nós vão ser capa dura esses livros, Então tá lá, editora.institutosantoatanasio.org. Se você quer ver os programas, os Isa Notícias anteriores, tem a nossa plataforma de membros junto com novos cursos, membros.institutosantoatanasio.org, em relação à plataforma de membros, lá também está o nosso blog e lá também está um curso gratuito que eu recomendo todos a assistirem ou se inscrever para pelo menos ler o texto chamado Feminismo Católico, feito pelo Dr. Leandro, que é muito bom. Hoje em dia, por exemplo, muitas mulheres elas repudiam o feminismo, mas sem se darem contas, elas estão com aqueles cacuetes feminismo, do feminismo. É uma praga muito difícil de se livrar da alma, e esse curso ele pode vir a ajudar aí a fazer essa desintoxicação, porque quase nada se fala contra, muito se fala contra o feminismo, mas quase nada se fala contra ao modo como o feminismo se instala na alma e começa a causar males para os outros. Tem muitas mais ideias que estão pré-concebidas nas almas das pessoas, e que são ideias erradas. E esse estudo que o Leandro fez realmente vai ajudar, Só que adianto que é necessário um coração humilde aí para engolir muitas pílulas vermelhas aí em relação ao feminismo, Mas para aquelas pessoas que realmente estão sérias na fé e querem melhorar, até a própria questão assim para as mulheres que querem melhorar a questão de feminilidade, esse curso é muito recomendado, Tem muitos conservadores falando mal contra o feminismo, mas com essa profundidade que a doutrina católica pode dar, realmente só vi material desse tipo no exterior, e o Leandro fez todo um estudo sério e bacana, para trazer esse material aí. Esse curso está gratuito na nossa plataforma de membros, e é só você lá fazer um login e senha e se inscrever no curso e aproveitá-lo, certo? E não é um curso longo não, tem um pouco mais de 3 horas. Pois bem, e se você gosta do nosso trabalho aí, não esquece aí de se inscrever, curtir, compartilhar. Pode deixar também o seu comentário. Isso ajuda demais aí no engajamento do vídeo. Tá bom, então vamos lá. Todo mundo deve saber aí, até estamos noticiando de maneira atrasada, que o Túcio, com a assinatura do Papa Francisco, publicaram uma declaração chamada Fidúcia Supplicans, E ela diz respeito à possibilidade de dar bênçãos a casais irregulares e homossexuais, E isso está dando o que falar.
Pois bem, ao contrário do que eu fiz no vídeo anterior, que até ficou longo, né? Não vai. Veja, o vídeo anterior a gente falou de 6 perguntas, né? E não era muito longo, e deu uma reflexão que deu mais de 40 minutos. Né? Agora, você pega o Fiducia Súplicas, tem 40 números lá, né? Ou seja, mais de 40 parágrafos. Aquela bodega lá, ficar analisando parágrafo por parágrafo, não dá. Inclusive, eu quero, né, para esse ano de 2024, né, quando eu voltar de férias, eu quero fazer uma palestra, aí sim, né, falando mais deditamente, né, ponto por ponto do Fiducia Súplicas, pelo menos os principais, né, aqui a coisa vai ter que ser rápida. Bom, para nós entender Fiducia Súplicas, temos que entender um contexto imediatamente anterior, que é o seguinte: em 2021, o próprio dicastério, da onde veio isso, né, produziu um documento de resposta, né, o documento é o seguinte, né? É uma resposta da congregação, na época era a congregação, né? Mas da Congregação para a Doutrina da Fé, a um dúbio sobre a bênção de uniões de pessoas do mesmo sexo, certo? E aí é uma nota explicativa, ao contrário do Túcio aí, que fez 40 números, né? Esse aqui nem tem números e tal, mas ó, poucos parágrafos, né? Mas qual que é o core, né? Qual que é a questão objetiva aqui desse documento, né? Então vamos lá. O núcleo já está aqui destacado, né? O Catecismo da Igreja Católica especifica ainda que, né, antes tinha uma explicação sobre os sacramentais, né? Então, o Catecismo da Igreja Católica especifica ainda que os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas pela oração da Igreja. Preparam para receber a graça e dispõem para cooperar com ela. Aos gêneros dos sacramentais pertencem as bênçãos, com as quais a Igreja chama os homens a louvar a Deus, convida-os a pedir a sua proteção, exorta-os a merecer, com a santidade da vida, a sua misericórdia. Essas ainda, instituídas de certo modo à imitação dos sacramentos, reportam-se sempre principalmente a efeitos espirituais, que se obtêm por impetração da Igreja. Ou seja, qual que é a via do sacramental? É a oração da Igreja, certo? Em consequência, para ser coerente com a natureza dos sacramentais, quando se invoca a bênção sobre algumas relações humanas, é necessário, além da reta intenção daqueles que dela participam, que aquilo que é abençoado seja objetiva e positivamente ordenado a receber e a exprimir a graça, em função dos desígnios de Deus escritos na criação e plenamente revelados por Cristo Senhor. Ou seja, né, para receber a bênção, aquilo que vai ser abençoado tem que ser objetivamente e positivamente ordenado, né? Tem que estar condizente, portanto, com a lei natural, né? Que é os escritos da criação, que é o que está ali, né? Os desígnios de Deus escritos na criação, que é a lei natural, e plenamente revelados por Cristo Senhor, que é a lei divina. Ou seja, tem que condizer com a lei natural, com a lei divina. Aí vai continuar o documento. São, pois, incompatíveis com a essência da bênção dada pela Igreja somente aquelas realidades de que, per si, são ordenadas a servir tais desígnios. Ou seja, eu tenho que ver o que eu vou abençoar. Aquilo que eu vou abençoar, por si, são ordenados a servir a tais desígnios, aos desígnios naturais, é o desígnio das leis divinas? Se sim, pode abençoar. Se não, não pode abençoar. Vamos lá. Por tal motivo, então, tudo bem explicado aqui. Ó. Então, vai continuar. Por tal motivo, não é lícito conceder uma bênção a relações ou mesmo a parcerias estáveis que implicam uma prática sexual fora do matrimônio. Ou seja, fora da união indissolúvel de um homem e uma mulher aberta por si à transmissão da vida, como é o caso das uniões entre pessoas do mesmo sexo. A presença em tais relações de elementos positivos, que em si são dignos de ser apreciados e valorizados, não é, porém, capaz de torná-las honestas, e assim, um designatário legítimo da bênção eclesial, pois tais elementos se encontram a serviço de uma união não ordenada ao desígnio do Criador. Ou seja, esse tipo de relação vai contra a lei natural, né? Inclusive, ela é bastante ofensiva a lei natural, né? É o que se diz, ela é contra a natura. Então, ainda que tenha possa haver alguns elementos positivos, eles de forma alguma vão ordenar aos desígnios de Deus da criação, né?
difere tanto da lei natural quanto da lei divina, por isso não é possível conceder esse tipo de bênção. Ou seja, qual que é o resumo desse documento, né? O resumo é: toda bênção sacramental, a sua eficácia se dá tanto pela disposição de quem vai a receber, quanto pela oração da igreja. Então, por ser um sacramental, ela é de certa forma sempre litúrgica. E por ser ela ser sempre litúrgica, o objeto que vai ser abençoado, então toda bênção sacramental, todo sacramental é litúrgico, e portanto, né, aquelas coisas que em si não vão levar aos desígnios de Deus da criação, ou seja, a lei natural e a revelação divina, ou seja, que contradizem isso, não pode ser abençoado. Só pode ser abençoado aquilo que de alguma forma vai poder servir ou ser ordenado para a criação divina, certo? Então, esse é o problema, né? Aí o que o Tucci vai fazer? Na Fiducia Supplicans, o Tucci, ele vai, astucioso como ele vai fazer algumas coisas. Como eu falei, ele tem 40 números lá, né? Como se fosse 40 parágrafos. Aí o que acontece? Até o número 12, se eu não me engano, o documento ele realmente confirma, né, a doutrina do matrimônio. Aquela linguagem, né, que após o Concílio Vaticano II, aquela linguagem é meio chata, né? Os documentos pós-conciliares, eles têm, o estilo deles são meio truncados, eles são chatos de ler mesmo. Os documentos mais antigos da igreja são muito mais agradáveis de ler, são mais diretos. Não deixam de ser belos, mas eles são muito diretos e tal. Mas enfim, né? Querendo ou não, o início do documento realmente reafirma a doutrina, certo? E a pessoa vai chegando, pô, tô gostando disso aqui. Depois, né, desse número, mais ou menos do número 12 ali, até o 30 e poucos, começa uma paçocada, né? O que é a paçocada, né? A paçoca é aquela coisa, né, que ela parece dura, né? É um cilindro, geralmente é um cilindro, né, que se vende. E ele parece duro, firme, né? Mas você aperta um pouquinho, ele desfarela, né? Então começa essa paçocada aí, né? Começa a ter umas coisas meio ambíguas, né? Ó, veja bem, olha lá, e não sei o que, né? Até quando chega no número 31, né, da Fiducia Supplicans, o negócio começa a descambar, né? Então, qual que é a artimanha do Tucci? A artimanha do Tucci é assim: ao mesmo tempo que ele chega e fala, a doutrina não mudou. Porque aí você veja, a gente acabou de ler esse documento aqui. Ele é claro. Não pode, porque é um sacramental. Por ser um sacramental, ele é litúrgico, né? E então não dá para abençoar, né? Como é que você vai abençoar? Abençoar, né? Ele vem de bem dizer, né? Abençoar significa bem dizer. Bem dizer o quê? Aquilo que é dito por Deus, né? Então, eu quero que aquilo que eu vá abençoar seja bem dito por Deus. Ou seja, que benzido, bem dizer, né? Aqui a gente fala abençoar, mas seria bem dito, né? Bem dizer. Pois bem, mas aquilo que é intrinsecamente desordenado não tem como ser bem dito por Deus. Não tem como. Portanto, nós estamos diante de uma impossibilidade, inclusive teológica, né? Não vai dar. Então isso sempre foi muito claro. Mas o Tucci, ele vai lá e diz, ó, esse documento aqui não vai mudar nenhuma doutrina, né? Algo parecido foi feito com a Amoris Laetitia, né? Eles garantem que a doutrina não vai mudar. Porém, ele vai lá e cria uma coisa chamada bênção pastoral. O que seria daí a bênção pastoral? Ao contrário da bênção litúrgica, essa bênção pastoral ela estaria apoiada na devoção popular. E, portanto, com a bênção pastoral você poderia abençoar tanto casais irregulares. Por casais irregulares, geralmente é o pessoal em segunda união, né? Que está em segunda união e não vive a continência. Por causa disso, eles estão em estado objetivo de adultério, né? Portanto, eles estão numa relação intrinsecamente desordenada e que não pode ser abençoada. Né, a relação entre um par homossexual, né, embora se use couple, né, casal e tal.
Aí o Tútil ele vai lá criar essa bênção pastoral. E isso aí já deveria ser o suficiente para ligar o alerta. Tipo, pô, como assim uma bênção que não é um sacramental, né? O que esse cara está querendo dizer? Não é o sacramental porque aqui ela não está se apoiando na liturgia da igreja. Ela está se apoiando na devoção popular. Aí você me pergunta, qual que é a validade teológica de uma invencionice dessa? Né? É zero. Mas ele vai lá e faz isso. Isso já deveria ser o suficiente. Bênção pastoral para, pelo menos, deixar os católicos alertas. Mas sempre tem os cegos voluntários que não querem ver. Eles vão lá e ficam martelando. Não, tá dizendo no documento que não mudou nada da doutrina, né? Tal, é um desenvolvimento que não contradiz a doutrina anterior, etc. Como assim, pô? Não existe esse negócio de bênção pastoral. Você tá doido? Qual que é a estratégia aqui, né? Então eles criam uma distinção que não existe. Esse é o problema, né? Então, toda bênção ela tem um caráter sacramental e, portanto, ela tem um caráter litúrgico. O Tútil ele tenta fazer também uma artimanha que é o seguinte: não, existem as bênçãos que estão presentes nos rituais, né? Não sei se quem está me vendo aqui, né, já viu, por exemplo, que o padre pega um livrinho. Padre, abençoe, sei lá, uma vez já pedi para abençoar o terço, né? O padre foi lá, né, pegou um livrinho dele, abriu numa página lá, como abençoar o terço, né? E ele foi lá e fez a oração do rosário, tal, passou uma água benta e tal. Ou seja, ele fez um ritualzinho para abençoar, certo? Então essas seriam as bênçãos ritualizadas, certo? Mas também existe a bênção espontânea. Também já aconteceu de eu comprar o terço numa loja, né? Tinha uma igreja do lado, fui ali do lado, o padre estava lá. Eu cheguei, padre, pode abençoar aqui o meu terço? O padre simplesmente pegou o berço, tá? Fez uma oração ali, né? Tal, né? Senhor, abençoe esse terço, que esse terço possa ser, né, meio, né, para muitas graças, etc, né? Tal, fez o sinal da cruz sobre ele, abençoou. Ou seja, foi uma bênção espontânea, certo? Qual que é... O que o documento, o que o Fiducia Supplicans tenta dizer? Ele tenta querer dizer que a ritualizada ela é litúrgica, a espontânea nem tanto. Não, ambas são sacramentais e ambas são litúrgicas. Não é porque uma foi feita de maneira espontânea e a outra de maneira ritualizada que elas diferem em eficácia. Porque onde é que está a eficácia do sacramental? Na oração da igreja e na disposição daqueles que vão receber. O sacramental ele é de uma natureza diferente da do sacramento. Não é completamente distinta, né? Mas é diferente. Então ele está querendo dizer que a bênção pastoral é uma bênção não ritualizada, tem que ser uma bênção espontânea, dada, né, não pela oração da igreja, porque daí seria liturgia, mas dada por uma tal de devoção popular. Aí que está a invencionice, certo? Isso deveria ser o suficiente, mas tem muito católico passando pano para Fiducia Supplicans, porque a questão é a seguinte. Aí você chega e fala o seguinte: você pode abençoar alguém que está em pecado grave? Você pode dar bênção para essa pessoa? Pode. Porque se uma pessoa está em pecado grave, a bênção pode vir para facilitar com que ela se emende, né? E ela se emendando, ela possa ir buscar confissão, né, e se converter efetivamente, né, ou seja, ter seus pecados perdoados, né? Mas veja, a gente não está diante um pecador quando ele vai pedir a bênção, independente que tipo de pecador que seja. Ou seja, um homossexual, se ele for pedir a bênção para ele, certo? Tem problema nessa? Não tem. Por quê? Porque a bênção vai servir justamente para que ele se emende, peça perdão a Deus, né, e tenha sua alma purificada, certo? O debate não é esse. Isso sempre foi aceito. A questão é, você não pode abençoar situações em que são intrinsecamente pecaminosas e que de nenhum modo vai se converter para os desígnios da criação ou da revelação de Deus, como falou o cardeal Ladaria, né?
no documento de 2021. Portanto, o que acontece? Embora um homossexual se pedir a bênção, ele pode ser abençoado sem problema nenhum. Esse sacramental pode ser feito, seja espontâneo, seja... Pode, não tem problema. Agora, uma relação homossexual não pode, porque ela é intrinsecamente má. Um adúltero, ele pode receber a bênção. Tanto é que quando, sei lá, o padre está lá na bênção, a pessoa nem foi comungar, né? Porque os adúlteros, se bem que a Maurício Letícia, né? Por causa daquele discernimento lá e tal, né? Abriu a brecha para isso. Mas a doutrina da igreja proíbe. Né? Ou seja, quem está em segunda união, né? Teve um casamento válido na igreja e está em segunda união, né? Ou seja, o divorciado recasado, eles são adúlteros, né? Então eles não podem comungar. Mas, né, o padre sempre abençoa lá no final todo mundo, né? Que a bênção de Deus desça sobre vocês, né? Que Deus os abençoe, em nome do Pai, né? Ou seja, o padre vai chegar e dizer assim, ó, quem é adúltero, quem é homossexual, sai aqui da igreja, homossexual ativo no caso, né? Sai aqui da igreja que... Não é assim que funciona. A bênção realmente pode ser para adúltero. Por quê? Porque há a chance da pessoa se emendar. A pessoa pode se emendar. Agora, a relação adulterina e a relação homossexual, isso não dá para ser abençoado. O pecado não dá para abençoar o pecado. Esse é o problema. Então, essa manobra do Tútil de criar a bênção pastoral, não, beleza, liturgicamente, ritualisticamente você não pode abençoar, mas pastoralmente você pode. O que é isso? Patifaria. Por isso que o nome desses notícias é patifaria súplicas. É patifaria. Não existe. Não existe. Mas assim, o que mais me doeu em todo o rebuliço dos católicos querendo defender o indefensável, né? Querendo que Deus bendiga o que é maldito, porque é pecado, né? É que o pessoal cai numa coisa seguinte: o que está se abençoando não é o casal, não é a união, é o casal. Entendeu? O Tútil afirmou isso em entrevista, inclusive. Sabe? O que está abençoando não é o casal. Caramba. Assim, isso aí é um atentado contra a lógica, pô. Todo casal tem uma união. Como é que você vai abençoar um casal sem abençoar a união? Não dá. Faz parte. Certo? Faz parte. Né? Qual é a distinção entre casal e união? Né? Como é que você pode abençoar um casal sem abençoar a união? Né? Tanto é que quando o Tútil vai dar uma explicação e tal, ele dá um exemplo bem emotivo, que não entra na questão da distinção que tem que ser. Daí ele fala, não, aí a pessoa está doente, etc. Né? E aí a pessoa vai pedir a bênção, aí o padre vai chegar e recusar. Sabe? Não, calma aí. Né? A pessoa está doente e pediu a bênção é uma coisa. Agora você abençoar um casal sem abençoar a união, não dá. É impossível. Né? É impossível. É um sofisma. Ele basicamente usou um sofisma para dizer, não. Ó. Então, na bênção pastoral, você vai estar abençoando o casal, mas não a sua união. Você vai estar abençoando, ele vai dizer lá no número 31, aquelas coisas humanamente boas que tem na relação. Porém, vamos lá, vamos voltar aqui para o documento de 2021. A doutrina não mudou, não é? Lembra lá que a doutrina não mudou? Né? Tá aqui, ó. A presença em tais relações de elementos positivos que em si são dignos de ser apreciados e valorizados, não é, porém, capaz de torná-las honestas, e, assim, um destinatário legítimo da bênção eclesial, pois tais elementos se encontram a serviço de uma união não ordenada ao desígnio do Criador. Então, quando o Tútil vem com essa, né, vamos abençoar nós vamos abençoar os casais e não a união, né? Primeiro que já é um erro lógico grosseiro, isso já vai contra a própria razão natural. Mas assim, ele está contradizendo o documento anterior que ele diz que não mudou, que ele não está contradizendo nada. É um desenvolvimento. Né? É um desenvolvimento. Não, está em contradição, claramente está em contradição. Né? E não é criando uma bênção pastoral inexistente, né? Baseada não na oração da igreja, mas na devoção popular.
vozão popular, que vai resolver o problema, né? Que vai tornar aquilo, né, que não pode ser bendito por Deus, bendito. Não vai tornar isso. Não tem mágica aqui, né? Não tem como sair dessa. Mas assim, é preocupante, né? As pessoas, não, ele está abençoando o casal, mas não a união, né? E tal. Tem mais uma questão que aconteceu, né, na relação à fiducia súplicas, que é a seguinte. As pessoas, elas começaram a dizer que não é o casal, para passar pano pro fiducia súplicas, não é o casal que está sendo abençoado. É só a pessoa individual. Então vai lá, duas pessoas, pedir a bênção. Não, mas eu só vou dar a bênção. Assim, cara, vocês, né? Não, tipo assim, duas pessoas vão se apresentar para pedir a bênção, mas a bênção só vai ser individual para cada um. E não pro, né? O padre, nos abençoe. E o cara... e o pessoal tá no relacionamento irregular e vai querer a bênção. Não vai ter problema nenhum a bênção. Vai ter problema. Esse é o problema. Vai gerar escândalo. Tá? Aquilo que a gente viu no na notícia anterior, né? Tem que tomar cuidado para que não haja escândalo, etc. Isso também está presente no documento. Mas assim, não tem como não gerar escândalo. Entendeu? Não tem como tancar essa patifaria do Tútil, né? Não tem. Mas qual que é o objetivo, né? Você veja, não podendo ser uma benção litúrgica, ele tenta criar uma benção pastoral. O que está em jogo? Está em jogo o seguinte: tudo que o modernista quer é uma brecha para a desobediência. É tudo o que ele quer. Começa com um apelo pastoral. Isso aí já está manjado desde o Concílio Vaticano II. Não mudou muita coisa. Eles tentam... Porque qual que é o problema? O modernista, quem acredita em doutrina é o católico tradicional, tá? Nem o conservador acredita muito em doutrina. Sobre o conservador nós vamos falar num próximo Isa Notícias, que a gente vai ver o caso de um conservador americano que ele mudou de opinião em relação ao casamento gay, né, por causa do fiducia súplicas. Nós vamos analisar esse caso. Ali eu vou falar dos conservadores. Mas assim, né, os conservadores e os modernistas, eles não acreditam muito em doutrina. Quem acredita em doutrina, ou seja, agir a partir dos princípios, né, são os católicos tradicionais. São mais os católicos tradicionais. Pois bem, então o católico tradicional ele acha que é o seguinte: a doutrina ela tem que ser luz para a pastoral. Falamos isso várias vezes no Isas Notícias do ano passado. Para nós, a doutrina tem que ser luz para a pastoral. Já o modernista ele quer que a pastoral eclipse a doutrina. Ou seja, tudo que eles querem é o quê? É uma brecha. Então nós temos exemplos anteriores. Vamos lá, o CDB fez recentemente um documentário sobre a comunhão na mão. Como é que foi aprovada a comunhão na mão? Né? Uns clérigos rebeldes começaram a dar comunhão na mão e disseram que não iam parar de dar comunhão na mão, e a igreja foi lá e fez um indulto para a comunhão na mão. Então, a comunhão na mão, né, ela é indulto. E por mais que permaneça válido que a comunhão correta, o jeito correto de dar comunhão é na boca, né, isso foi eclipsado pela comunhão na mão. Hoje se diz que não, você pode ter tanto na mão quanto na boca. Não, se você quiser ser correto, tem que ser comunhão a comunhão certa é na boca, e a comunhão na mão ela é um indulto. Essa é a maneira correta de entender o problema, certo? Ou seja, o que é um indulto? Não é a maneira correta, mas ela é tolerada. Né? Seminário já foi fechado porque os padres estavam dando comunhão na boca e não na mão. Foi o caso de San Rafael, na Argentina. Tivemos o caso mais recente, Dom Mol negou lá para a Crismanda, né, dar a comunhão na boca, que é o correto. E ainda botou a culpa na pandemia, acabou a pandemia, etc. Nem pandemia deveria ser razão para mudar o modo de dar comunhão. Né? Mas, você veja, o que aconteceu? Por uma questão pastoral, se tolerou, se indulgenciou a comunhão na mão, e hoje a comunhão na mão eclipsou a maneira correta
de receber a comunhão. Certo? Missa nova. Vamos lá, missa de Paulo VI. Tá? Muitos dos argumentos a favor da missa de Paulo VI eram o seguinte. A missa de Paulo VI iria atrair os protestantes. Certo? Não, vamos fazer uma missa nova, mais adequada ao nosso tempo. Então isso vai atrair os protestantes porque, né, tem uma atmosfera diferente. Né? Atrair os protestantes? Não. Na verdade, né, fez muitos católicos fugirem. Né? Inclusive, né, anedota aqui, né, o meu avô foi um assim, que quando viu a missa nova ficou escandalizado e meio que, tipo assim, não aceitava ir na missa nova. Tal. E nem era red thread nem nada, assim, mas ele percebeu uma diferença gritante e tal. Mas enfim, você veja, teve uma conotação muito, a missa nova, né, na sua época, era pastoral. Aí, hoje em dia, né, se você fala, não, vamos dar liberdade para a missa tridentina, não. A missa nova foi uma evolução, a missa tridentina está ultrapassada, tal. Ou seja, a missa que está realmente canonizada, né, e tudo mais, né, que santificou muitos santos, tal, ela está ultrapassada porque veio uma missa de caráter pastoral para supostamente, né, trazer mais convertentes para a fé católica, quando na verdade aconteceu o oposto. Né? Empiricamente a gente viu que deu o oposto. Também, o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II tinha um apelo. Não, esse concílio não vai ser um concílio doutrinal, vai ser um concílio pastoral, etc. E hoje ele quer... Né, aí ele tem lá documentos problemáticos, né, claramente problemáticos e tal. E quem critica esses documentos, não, é magistério ordinário da igreja, você tem que obedecer. Né? Mas, pô, contradiz diretamente tais e tais documentos da igreja. Desenvolvimento do dogma. Não, mas isso aí é uma tese... Não, existe o desenvolvimento do dogma, né? Mas não dessa maneira modernista de interpretar o desenvolvimento do dogma. O dogma não pode contradizer uma doutrina anterior. Cala a boca, seu right thread, malvadão, etc. Ou seja, os modernistas avançaram muito em suas práticas sacrílegas e na defesa de suas heregias, né, por causa de aberturas pastorais. E essa é mais uma. É isso que o Tuccio quer. O Tuccio quer criar uma brecha pastoral. Porque para os modernistas não interessa a doutrina. Os modernistas eles só acreditam numa coisa chamada praxis. Ou seja, a prática real e concreta. A doutrina para eles é a doutrina que tem que se adaptar à praxis e não o inverso. Eles invertem a maneira de lidar com a questão. Isso é típico do revolucionário. Ele acha que a prática a doutrina tem que se ajustar à prática. E não a doutrina que tem que iluminar a maneira correta da prática. Isso é fundamental entender. Se você entende isso, você entende por que o Tuccio faz um monte de cambalhota para tentar emplacar um absurdo de bênção pastoral baseada em devoção popular. Né? Sobre a devoção popular não dá para falar nesse vídeo. Mas é também, assim como aqui no Brasil nós temos a teologia da libertação, na Argentina existe a teologia do povo. Então tem um substrato de teologia do povo nisso aí. Mas isso aí eu vou ter que deixar para fazer em palestra ou falar em outro momento. Mas esse é outro problema grave que a gente tem que entender. Por que ele quer? Por que o Tuccio está forçando a barra para ter essa brecha? Para que a pastoral eclipse a doutrina. É isso. Aí depois no futuro, não, mas tá garantido aqui que não mudou nada. Cara, mudou muita coisa. A partir do momento que você aceita uma teologia de bênção pastoral baseada em devoção popular. Isso não é católico. 2. Você aceita que é possível, contra a lógica você aceita que é possível abençoar o casal sem abençoar a união. Né? Meu amigo, a sua inteligência a sua fé e a sua inteligência, né, estão em estado enfermo, estão debilitadas. Meu amigo, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Não dá para aceitar uma aberração dessa, uma patifaria súplicas. Não dá para aceitar a patifaria súplicas. E por fim, mais uma observação em relação a esta declaração tuttiana. O Dr. Marcos chamou a atenção que eles colocam o casal irregular e os pares homossexuais no mesmo patamar. Ou seja, é bênção para esses dois tipos.
Só que eles são de natureza diferente. O dito, né, casamento homossexual, né, casal homossexual, esse casal homossexual aí, casal entre aspas aí, ele é contra a natura, certo? Ele é contra a natura. Já a segunda união, né, ela do ponto de vista natural, ela não tem problema. Qual que é o problema dela? O problema dela é que ela rompeu o matrimônio anterior, certo? Só que no caso dos casais de segunda união, existe maneira de regularizar, certo? Vocês podem viver dá para viver como irmão, né? Então, muitas vezes tem filhos envolvidos, né? Então, qual que é o remédio da igreja? Vivam como irmãos, né? Se abstenham de relacionamento sexual e tudo mais, né? Então, é consertável. É consertável. Já o casamento homossexual não é consertável. A única maneira que tem é a seguinte: é a pessoa se converter, né, e viver em abstinência. Né? Ou seja, ela tem que sair dessa situação próxima de pecado. Não tem como, não, mas então vamos só coabitar junto, tal. Não, você tem que, né, no caso a coabitação nesse tipo de caso, ela seria a situação próxima a pecado, né? E isso já é você se colocar voluntariamente em risco de pecado já é pecado, né? Então, por quê? Porque é contra a natura. O caso da segunda união se resolve, por exemplo, com a morte de um dos cônjuges, por exemplo, se resolve a situação da outra parte, né? Por exemplo, né? Então, mas claro, mesmo assim não se pode abençoar mesmo assim, o que eu estou querendo dizer é que a natureza dos dois é diferente. O documento coloca como se fosse a mesma coisa, mas não é. Em ambos os casos não se pode abençoar o casal, porque não se pode abençoar a união, tá? Ao contrário do que diz o documento. Então não se pode, por quê? Porque é objetivamente, ainda que possa haver elementos positivos, não torna a relação honesta. É impossível essa relação se tornar honesta, certo? Então o casal, seja o irregular ou não pode ser abençoado, mas a natureza de ambos é diferente. São níveis de pecado diferentes. Um é contra a natura, né, e o outro é adulterino. Ambos são pecados graves, né, mas um é menos grave do que o outro, por assim dizer. Bom, seria isso que teria para dizer sobre a patifaria súplicas, né? E viva Cristo Rei!